Bom dia! Hoje são 12 de agosto de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja a palavra aí. Temos a palavra mesmo. Temos a palavra mesmo. Mesmo. Mesmo é o quê? Será que é substantivo? Será que é advérbio? Será que é pronome indefinido? Será que é pronome de demonstrativo? Será que é pronome de tratamento? Hein? O que você acha? A palavra mesmo. Vamos ao quadro aí. Coloquei acima mesmo. Veja bem, mesmo. Mesmo pode ser, dependendo da oração, mesmo pode ser, você vê aí à esquerda, pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Ou pode ser também advérbio. Depende aí da oração, do contexto. Se mesmo for pronome demonstrativo, então ele é variável. Variável, o que é que eu quero dizer com isso? Como pronome demonstrativo, mesmo varia em relação a gênero e em relação a número. Varia para o singular ou para o plural, para o feminino e para o masculino. Então, mesmo como pronome demonstrativo, é variável. E para ser pronome demonstrativo, ele tem que se referir a um substantivo. Então, aí é variável. Mesmo, mesma, mesmos, mesmas. Agora, quando mesmo é advérbio, é um advérbio, então ele é invariável. Ele não se flexiona, fica sempre mesmo, 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 mesmo. Entendeu? Então vamos aqui estudar. Veja bem, o mesmo é pronome demonstrativo se estiver se relacionando, colado, a um substantivo. Aí ele é pronome demonstrativo. E aí ele varia. Mesmo, mesma, mesmos, mesmas. Como advérbio, o mesmo vem ao lado de um verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio. Então, mesmo se relacionando, se referindo a um verbo, é advérbio. E aí, ele é invariável, não muda. Então, veja os exemplos aí, bem curtos, que eu fiz. Na letra A, eu digo assim, ele mesmo. Ele mesmo. Então, você vê aí que mesmo está ao lado de quê? De um verbo? Ele é verbo? Não. Ele é um pronome aí, não é? Do caso reto, um pronome pessoal. Ele. Então, mesmo aí se refere a um pronome, não é? Que aí é o substantivo, ele. Então, mesmo aí, por estar se referindo a um nome, ele, então, o mesmo aí é pronome demonstrativo. Se ele é pronome demonstrativo, então ele se flexiona. Vai para o singular ou para o plural, para o masculino ou feminino. Ele é singular, masculino, então ele mesmo. Corretíssimo, ele mesmo. Na letra B, eu digo assim, eles mesmos, olha aí a diferença. O mesmo aí já mudou, variou, porque é pronome demonstrativo. Eles, plural masculino, então mesmos. Eles mesmos irão à festa. Viu aí? Na letra C, ela mesma. Você vê que mesma aí também flexionou agora o feminino. Por quê? Porque ela é feminino. Então ela mesma fará a tarefa. Viu aí o correto? Mesma se flexiona, concorda aí com o pronome ou o substantivo. Certinho? Se vier. Na letra D de dado, elas mesmas. Olha aí. Mesmas já se flexionou novamente. Foi para o feminino plural.
mesmas. Por quê? Porque é pronome demonstrativo, varia de acordo com o pronome ou substantivo. O pronome aí na letra D, elas, feminino substantivo. Desculpe-me, feminino plural, elas, feminino plural. Logo, mesmas, feminino plural. Entendeu? Se você disser elas mesmos, errou. Mesmos não. Mesmos é masculino, plural. Elas é feminino. Então, elas mesmas. Correto. Na letra E, eu digo assim, eu mesmo. O homem diz, o homem, eu mesmo farei a festa. Eu, o mesmo aí é pronome demonstrativo. Está ao lado de um pronome. Entendeu? Ou então, estaria ao lado de um substantivo. O mesmo é pronome demonstrativo. E, sendo pronome demonstrativo, é variável. Então, o homem diz, o homem, na letra E, eu mesmo. Já a mulher diz, na letra F, eu mesma. Olha aí, eu mesma. A mulher dizendo, hein? Eu mesma. Mesma, feminino. Mesmo, masculino. Então, o homem diz, eu mesmo. E a mulher, eu mesma. Viu aí? Na letra G, a mesma coisa. Eu digo assim, o mesmo homem, olha aí, o mesmo homem, mesmo aí está se referindo a um substantivo, homem. Logo, é pronome demonstrativo. Se é pronome demonstrativo, deve acompanhar o substantivo. Homem, singular, masculino. Então, pronome demonstrativo, mesmo. O mesmo homem. Na letra H, a mesma mulher. Olha aí, mesma já mudou para feminino. Por quê? Porque acompanha mulher, que é substantivo. Então você diz, a mesma mulher me maltratou. A mesma mulher, pronome demonstrativo, se refere ao substantivo mulher. Na letra I, eu digo, ele não quer mesmo? Veja aí, ele não quer mesmo? Perguntando. Mesmo aí, já não é mais pronome demonstrativo. Entendeu? Por quê? Porque se refere a um verbo. Olha aí o verbo, quer. Quer mesmo? Quer é verbo. Então, mesmo, aí está se referindo a um verbo. Logo, mesmo é advérbio. Se é advérbio, não se flexiona, não muda de camisa. No plural, continua mesmo, porque é um advérbio. E é advérbio por quê? Porque se refere ao verbo quer. Quer mesmo? Ele não quer mesmo? Olha aí, mesmo, advérbio. Vamos colocar isso aí no plural, na letra J. Eles não querem mesmo? Olha aí, o plural. O singular, ele não quer mesmo? O plural, eles não querem mesmo? Você vê aí que mesmo não mudou no plural, continuou mesmo. Por quê? Porque é um advérbio. Está se referindo ao verbo aí, querem. Querem mesmo? Eles não querem mesmo? Então é um advérbio. Sendo advérbio, você não pode levar o mesmo para o plural. Sempre aí, ó, singular. Mesmo. Quer dizer, ele não quer perfeitamente, não quer exatamente isso, ele não quer nesse sentido aí, entendeu? Então, mesmo como advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio. Aí mesmo é advérbio. E sempre será mesmo como advérbio. Já como pronome demonstrativo, muda. Pode ser mesmo ou mesma, mesmos ou mesmas. Entendeu? Na letra K, eu digo assim, hoje mesmo sairei. Hoje, você vê aí facilmente que hoje é o quê? É um advérbio, não é? Hoje, advérbio de tempo. Hoje, amanhã, anteontem, advérbio de tempo. Então, mesmo aí, ó, hoje mesmo hoje mesmo, sairei. Então, mesmo aí é um advérbio. É advérbio por quê? Porque se refere a outro advérbio, hoje. Viu?
O mesmo só será pronome demonstrativo se se referir a um pronome ou a um substantivo. Aí é pronome demonstrativo. E se flexiona. Como advérbio, não. O advérbio, o mesmo, pode se relacionar com um verbo, com um advérbio ou um adjetivo. Então, na letra L, temos aí, hoje mesmo sairemos. Olha aí. O mesmo aí também é advérbio. Está se relacionando a hoje. Hoje mesmo sairemos. Então, é advérbio. Se é advérbio, ele não se flexiona. Na letra K, você tem aí a oração no singular. Hoje mesmo sairei. No plural, hoje mesmo sairemos. Você vê que o mesmo não foi para o plural aí, porque é um advérbio. Se relaciona a outro advérbio, hoje. Na letra M, você diz assim, estive mesmo. Estive mesmo. Na letra M, estive mesmo. Então você vê que mesmo aí se refere a estive, verbo. Estive mesmo, estive exatamente. Estive, sim, exatamente. Estive mesmo. Então mesmo aí é um advérbio. Mesmo, estive mesmo. É um advérbio porque se relaciona ao verbo estive, né? Verbo estar. Então é advérbio. Sendo advérbio, não vai para o plural jamais. Permanece invariável o advérbio. Estive mesmo. No plural seria estivemos mesmo. Estivemos mesmo. Mesmo aí continua como advérbio. Se relaciona com verbo. E aí ele não muda de forma, né? Continua a mesma forma, não muda de camisa. Muito bem, gente. Então mostrei aí que mesmo pode ser pronome demonstrativo e aí é variável. Ou pode ser advérbio e aí é invariável. Entendeu? Como pronome demonstrativo, ele se relaciona com um substantivo ou com outro pronome. Como advérbio, ele se relaciona com um verbo, com um advérbio ou um adjetivo. Viu aí? Agora vamos mostrar aqui o uso condenado da expressão mesmo, o mesmo, a mesma. O uso condenado. Veja o quadro aí. Você não pode jamais usar as expressões o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas, substituindo um pronome ou substituindo um substantivo. Você não pode. E aí a gente comete esse erro dia a dia. Esse erro aí é muito comum. As pessoas dizem, conheci um homem, falei com o mesmo. Aí está errado. Falei com o mesmo, falei com a mesma. Convidarei a mesma para ir à festa comigo. Errado. Você está substituindo, pegando esse pronome e substituindo pelo pronome ela, que aí está errado. Entendeu? Então veja o quadro aí que eu fiz. O uso condenado dessas expressões, a mesma, o mesmo, as mesmas, para falar com a mesma, com o mesmo, com os mesmos, essa expressão está errada quando substitui um substantivo ou um pronome. E vou dar aqui uns exemplos, vários exemplos, porque por meio de exemplos é que a gente aprende. Não há saída, é por meio de exemplos que a gente aprende. Se não houver exemplos, ficar apenas a regra, ninguém vai entender. Então, é com exemplos que a gente fixa conhecimento. Então, eu fiz aqui uns exemplos. Ó. Na letra A, vou dizer o errado que as pessoas dizem por aí. Ó. As pessoas dizem assim, na letra A, vamos lá. A inauguração do teatro foi linda. A mesma acabou cedo. Aí está o uso errado do mesmo ou da mesma. Aí está o uso errado. Você está substituindo aqui um pronome que deveria vir aqui ou um substantivo. Você substitui por a mesma. E aí está o erro de língua portuguesa. Você não pode
usar a expressão a mesma, os mesmos, com a mesma, com os mesmos, substituindo um pronome ou um substantivo. Então, as pessoas dizem assim, a gente vê isso de forma muito comum, diária, todos os dias, a gente ouve isso. A inauguração do teatro foi linda. A mesma, ou seja, a inauguração acabou cedo. Aí está o erro de língua portuguesa. Não pode fazer uso dessa expressão. Então, o correto seria como? Coloquei aí, ó. O correto seria assim: a inauguração do teatro foi linda. Ela acabou cedo. Viu aí? O pronome ela. Correto aqui. Na oração aí, acima, você substituiu ela, que é o pronome, por a mesma. E aí está o uso condenado. Olha lá o quadro acima. Uso condenado da expressão mesma, quando substitui um pronome ou um substantivo. No caso aqui, da oração a mesma está substituindo um pronome, ela. Você deve usar o pronome e não a expressão a mesma. A inauguração do teatro foi linda. Ela, a inauguração, ela acabou cedo. Português correto. Ou você pode também fazer assim, ó. A inauguração do teatro, que foi linda, acabou cedo. Viu aí como fica bonito? E correto. A inauguração do teatro, que foi linda, acabou cedo. Viu aí? O correto. O errado, na letra A lá acima, o errado. A inauguração do teatro foi linda. A mesma acabou cedo. Horrível. Aí está o erro. Viu aí? Você não pode usar a expressão a mesma, o mesmo, com a mesma, substituindo o pronome ou substantivo. Não pode. Fica horrível, feia demais, horrível. Outro exemplo aí, na letra B de bola. Eu digo assim: vi o Paulo ontem. Vi o Paulo ontem. Desejo tanto falar com o mesmo. Olha aí, que coisa horrível. Erro aí. Vi o Paulo ontem. Desejo tanto falar com o mesmo. Não se usa essa expressão com o mesmo, substituindo um pronome ou um substantivo. Então aí está mais um erro. O certo seria você dizer assim: vi o Paulo ontem. Desejo tanto falar com ele. Olha aí o correto. E bonito, hein? Falar com ele, olha aqui, ele, um pronome. E você colocou com o mesmo, substituindo ele. Então esqueça com o mesmo quando substitui um pronome ou um substantivo. Viu aí? Na letra C de casa, o erro que as pessoas dizem assim: vou à casa da mamãe, falarei com a mesma sobre o assunto. Que coisa horrível. Vou à casa da mamãe, falarei com a mesma sobre o assunto. Que coisa horrível. Erro de língua portuguesa. Você está substituindo um pronome ou um substantivo com a expressão com a mesma. No lugar de com a mesma, você coloca com ela. O correto. Ela é um pronome. Então use o pronome reto. E não jamais com a mesma, substituindo esse pronome ou substituindo um substantivo. Então veja aí o certo, como seria assim: vou à casa da mamãe, com quem falarei sobre o assunto. Olha que coisa linda. Português correto. Vou à casa da mamãe, com quem falarei sobre o assunto. Ou seja, falarei sobre o assunto com mamãe. Com quem? E não com a mesma. Entendeu, gente? Não utilizar com a mesma ou com o mesmo, a mesma, substituindo um pronome ou um substantivo. Entendeu? Não pode. Outro erro aí que a gente ouve dia a dia, na letra D, veja aí. As pessoas dizem assim: recebi seu pedido. Fiz chegar o mesmo às mãos do diretor. Olha aí. Você pode dizer assim: recebi um bolo. Recebi o bolo. Fiz chegar o mesmo às mãos de mamãe. Fiz chegar o mesmo. Olha que coisa feia.
o mesmo, substituindo um pronome ou um substantivo. Então, recebi seu pedido, fiz chegar o mesmo às mãos do diretor. Errado. Você usou a expressão o mesmo, substituindo um substantivo ou um pronome. Então, o certo seria assim, ó. Recebi seu pedido, que fiz chegar às mãos do diretor. Olha que coisa bonita. Português correto. Recebi seu pedido, que fiz chegar às mãos do diretor. Ou seja, eu fiz seu pedido chegar às mãos do diretor. Não usei a expressão o mesmo, substituindo aí um pronome, entendeu? Está errado. Outra forma também correta seria: recebi seu pedido, fi-lo chegar às mãos do diretor. Também correto. Recebi seu pedido, fi-lo, esse fi-lo aí é o verbo fazer, né? Eu fiz, na primeira pessoa do presente, do singular, primeira pessoa do presente do pretérito perfeito, tá? A primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo, entendeu? Eu fiz seu pedido chegar às mãos do diretor, entendeu? Então, filo, esse filo aí, ó, é assim, é o verbo fiz, eu fiz, primeira pessoa, eu fiz, F-I-Z, fiz. Mais esse U aí, que é um pronome oblíquo átono, que representa pedido, o pronome oblíquo átono. Fiz o, em vez de ficar fiz o, ou fiz o, aí aparece o que? Esse Z de fiz se transforma em L. Fiz, F-I-Z-U. Jamais eu digo fiz o ou fiz o. Aí esse Z, diante de um pronome oblíquo átono, que é o caso aí, o, fiz mais o, filo, o Z se transforma em L. Então, recebi seu pedido, filo, F-I-L-O. Ou seja, eu fiz seu pedido chegar às mãos do diretor. Entendeu? Então, eu coloquei aí, não use, ó, a mesma, não use as mesmas, o mesmo, os mesmos, para os mesmos, para as mesmas, para o mesmo, para a mesma, com o mesmo, com a mesa, a mesma. Não use isso aqui quando estiver substituindo um pronome, ele ou ela, ou um substantivo. Você tem que colocar o pronome ou o substantivo e não essas expressões aqui. Entendeu? Entendeu? Agora quero mostrar a você o seguinte. Eu moro aqui em Brasília num condomínio residencial, apartamentos, né? Condomínio fechado, apartamentos. E ontem à noite, aqui no corredor do quarto andar, onde fica meu apartamento, aqui afixado na porta do elevador, um aviso. E esse aviso, ele está afixado aí em todo o Brasil. E nesse aviso, afixado na porta do elevador, o erro aí de língua portuguesa. O mesmo aí, é o que eu digo, você não pode usar o mesmo no lugar de ele, de ela, no lugar de um substantivo, Paulo, etc. Entendeu? Conversei com Paulo ontem, ele vai viajar amanhã, o correto. Você não pode dizer, conversei com Paulo ontem, o mesmo vai viajar amanhã, o mesmo. Você não pode usar isso como em substituição, como substituto do próprio substantivo, ou do pronome, como eu falei aí, ele ou ela, eles ou elas, entendeu? Então você vai ver aí, fiz o vídeo ontem, mostrando aqui o corredor do prédio em que moro, aqui em Brasília, e eu mostro ali, vou analisar o quadro, o aviso afixado na porta do elevador. E veja lá, o erro de língua portuguesa. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Love me tender, love me true. All my dreams are few. Aviso aos usuários: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Veja bem aqui o aviso. Está escrito assim: aviso aos usuários. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Lei número 3.212, de 30 de outubro de 2013. Então, vou ler novamente. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Aí, o erro de língua portuguesa. A expressão o mesmo, aí está empregada incorretamente. Você não pode substituir um pronome ou um substantivo pelas expressões o mesmo, a mesma, com o mesmo, com a mesma, para o mesmo, para a mesma. Você não pode. Em vez de usar a expressão o mesmo, a mesma, com o mesmo, você usa o pronome do caso reto, ele ou ela, ou você usa o próprio substantivo. Aí o erro de língua portuguesa. Então, como é que seria o correto aí? Veja o errado. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Então, a expressão, primeiramente lá, antes de entrar no elevador, vírgula. Aí, um erro de vírgula, né? Faltou a vírgula aí. Antes de entrar no elevador, vírgula. Verifique se ele encontra-se parado neste andar. Seria o correto aí. Você pode usar o próprio pronome reto, ele, em relação a elevador. Então, assim o correto. Antes de entrar no elevador, vírgula, verifique se ele encontra-se parado neste andar. Ponto. O correto seria assim. Ou mais bonito ainda, seria assim: antes de entrar, vírgula, verifique se o elevador encontra-se parado neste andar. Viu aí? Antes de entrar, vírgula, verifique se o elevador encontra-se parado neste andar. O correto aí. Muito obrigado.